Olá, amigos! Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo do projeto Renascer e estamos fazendo esse vídeo com o propósito de a gente se conhecer melhor. O tema de hoje é sobre temperamentos. Muito antes de Cristo, Hipócrates, um filósofo, ele procurava estudar o porquê que as pessoas se comportavam de maneira diferente. E nos seus estudos, ele acreditava que eram os fluidos do corpo que faziam com que as pessoas se comportassem de maneira diferente. Então foram determinados alguns temperamentos. Deu-se o nome de temperamento sanguíneo, né? Para pessoas que têm assim a sua atividade, são mais ativas. Colérico, as pessoas que têm uma característica mais de liderança, mais ativa. Fleumático, que são os amantes da paz, e os melancólicos, que são os mais reflexivos. Ele acreditava que as pessoas tinham essas diferenças por causa dos fluidos que circulavam aí no corpo. E quando hoje eu mandei para vocês o teste de temperamento, eu espero que você assista essa palestra, tendo respondido e tendo verificado quais são as tendências do seu comportamento, né? Ao longo da vida, pode haver alguns ajustes, algumas mudanças, as pessoas agem de maneira diferente em cima de determinadas expressões, mas na maioria das vezes, o que nós vamos falar aqui se encaixa para você, se você respondeu o questionário, né, de maneira sincera e correta. Respondendo aquilo que você é, não aquilo que você gostaria de ser. E então, nesse estudo de temperamentos, foi feito alguns questionários para avaliar o tipo de temperamento que cada um tem. Temperamento colérico, temperamento melancólico, né? E temperamento fleumático e temperamento sanguíneo. Então vamos lá falar quais são as características de cada um deles e como que a gente funciona, né? Por exemplo, o temperamento sanguíneo, as suas emoções normalmente são de uma características amáveis. Ele é afável, é vivaz, né? Sempre ativo, carismático, encanto pessoal, é aquele tipo de pessoa que chega na festa e faz questão que todos notem que ele ali chegou, né? Já chega falando, oi pessoal, e como é que vocês aí estão? E vai chegando já com um encanto pessoal, fazendo toda uma atração para si. Ele é falador, nunca lhe faltam palavras, pode colocar diante de qualquer assunto para ele, que ele sempre tem uma opinião, ele sempre vai falar alguma coisa. Outra característica favorável é que é extremamente comunicativo no falar e é contagiante, né? Aonde ele chega, ele deixa as pessoas animadas. Excelente narrador de história. Pedir um sanguíneo para contar história, ele vai se dedicar para contar com aquela alegria, os mínimos detalhes, né? Despreocupado, nunca se preocupa com o futuro, nem fica atormentado com o passado, ele vive bastante o presente. Possui uma grande capacidade de desfrutar a vida, né? O presente aqui agora, vive o presente. A habilidade original para atividade recreativa. Chamar um sanguíneo para fazer as suas atividades ao campo, ao ar livre, ou se recrear, é uma das suas atividades preferidas. Quais são
as debilidades do sanguíneo. São as características que é um pouco debilitada. É emocionalmente imprevisível. Numa hora está alegre, contente, sorridente, em outro momento está ali triste e de maneira até mesmo explosiva. Chora com facilidade, né? Zanga espontaneamente, inquieto, carece de domínio próprio. Parece que todos levam ele para onde bem deseja. Decisões geralmente emotivas, exagera a verdade. Na hora de contar uma história, o assunto é desse tamanho e daqui a pouco está exagerando, né? Dá a impressão de ser falso, age impetuosamente e comprador impulsivo, simplório e infantil. As pessoas às vezes não levam muito a sério. No relacionamento do sanguíneo, tem algumas características favoráveis. É alegre, é otimista, faz amigo com facilidade, sempre amigável e sorridente para os demais, conversa com um genuíno calor humano, né? Fala com vida, né? Serviçal, interessado por todos. O sanguíneo, normalmente, eles estão em busca de ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Falou um problema para um sanguíneo, ele logo está querendo resolver, logo está querendo trazer a solução. Terno e compassivo, participa das alegrias e das tristezas dos outros, pede desculpa com facilidade, não me perdoa, eu errei, né? Agora, as suas debilidades no relacionamento é que tem pouca vontade débil e pouca convicção, muda as suas convicções rapidamente. Domina a conversação, chegou em um canto, não deixa mais ninguém falar, fala, como diz o outro, né? Fala pelos cotovelos, não presta atenção aos outros, quando os outros estão falando, não está muito interessado no que os outros estão falando, gosta das pessoas, mas esquece logo, é o tipo de pessoa que faz amizade, me passa o teu telefone, teve altos relacionamentos, daqui a pouco não dá nem uma ligação, vai viver outro momento, outro presente, né? Busca reconhecimento e aprovação, justifica suas negligências, quando é cobrado ele sempre traz alguma justificativa, fala com frequência de si mesmo e esquece suas promessas e obrigações. Atividades do sanguíneo. Características favoráveis. Causa boa impressão ao primeiro contato, grande entusiasta, contagia os outros, não se entedia porque vive o presente, dotado especialmente para cuidar de pessoas enfermas. Envolve-se facilmente em planos e projetos novos. São as características favoráveis das atividades para o sanguíneo. De debilidade. Não tem autodisciplina, desorganizado por completo, passa o tempo falando quando devia estar trabalhando. Se você está numa empresa onde é que a pessoa normalmente passa mais trabalhando do que falando, a característica dela provavelmente aí é de sanguíneo. Tem muitos projetos sem terminar. Inicia, mas houve a menor dificuldade, já larga de lado e se envolve em outros projetos. Informal, chega tarde. Normalmente são aqueles que não têm hora para chegar. Distrai-se com facilidade e visão curta. Vê apenas o aqui e agora e geralmente não atinge os seus objetivos, né? São características da atividade dos sanguíneos. Profissão e lazer. Normalmente, o sanguíneo, né, pode ter como profissão aí um orador ou oradora, ator ou atriz, advogado, defensor, pregador, líder, médico, enfermeira, pai ou mãe amoroso, visitar e cuidar dos enfermos, dado à hospitalidade, recepcionista, bom cozinheiro ou cozinheira, né? E trabalhador voluntário, vendedor ou vendedora. São
algumas características aí da profissão e lazer do sanguíneo, né? Diretor atlético. Grande necessidade que o sanguíneo ele tem é ser mais digno de confiança e formal, desenvolver autodisciplina na sua vida, trocar o eu por uma humildade genuína. Amigos, normalmente os sanguíneos, né, são aqueles os mais bagunceiros, né? Precisa realmente de disciplina. Eu, quando olho para essas características, eu vejo muitas delas em mim. Quando eu, com 14 anos, comecei a entrar aí em contato com esses estudos sobre os temperamentos, né, eu procurei me organizar um pouquinho mais. Mas ainda tem muito ainda a tratar, né? Característica aí do fleumático, que é um outro temperamento sanguíneo, ou um outro temperamento fleumático, né? As emoções do fleumático. Tranquilo e digno de toda confiança, bom por natureza e fácil de conviver com ele, contente e satisfeito mesmo que não tenha nada para dizer, francamente amável, amante da paz. Debilidades das características aí das emoções do fleumático. Falta de confiança em si mesmo, pessimista e temeroso, apreensivo, raramente se ri às gargalhadas, passivo e indiferente, contemporizante, tem muito senso de justiça própria, né? Destacando aí esse passivo e indiferente, parece que está caindo o mundo do lado dele e ele está ali sem muito se mexer, sem muito se envolver. Relacionamentos do fleumático. De agradável convivência, tem muitos amigos, fino senso de humor, efeito suavizante e conciliador sobre os demais, está sempre procurando aí conciliar, diplomático e pacificador, escuta com interesse o que é dito para ele. Dá conselho somente quando solicitado. Debilidade no relacionamento do fleumático. Não se compromete com os outros, egoísta e tacanho, pensa muito em si, estuda as pessoas com indiferença, sem muito envolvimento, tem falta de entusiasmo, né? Aquela pessoa que está sempre ali no mesmo humor, no mesmo nível, teimoso, teimoso, indiferente para com os outros, zomba dos que molestam, não muito cordial e tem atitude de superioridade. Atividade. Trabalha bem mesmo sobre grande pressão, pode fazer aí pressão que ele age bem diante das pressões, trabalha de forma fácil e prática, planeja o trabalho com antecipação, seu trabalho é digno de confiança, ordenado e competente, conservador e tem influência estabilizadora. Quais são as debilidades do fleumático? Tranquilo e sereno, espectador da vida sem envolver-se. Não gosta de liderar, deixa sempre para outro. Lento e preguiçoso. Não tem motivação. Indeciso. Protege-se de todo compromisso. Chamar um fleumático para o compromisso é algo um pouco difícil. E desanima os outros. Não se envolve nisso não. Deixa para lá. A vida do jeito que está é muito boa. Para que mudar? Para que a gente fazer de maneira diferente? E opõe-se à mudança de qualquer tipo, né? São as características aí da atividade do fleumático. Grandes necessidades do fleumático. Mas antes, profissão e lazer. Daria um bom diplomata, administrador, conselheiro, trabalhador social, professor, contador, técnico, artesão, secretária ou secretário, modista, cozinheiro, dona de casa, é uma característica, espectador de jogos atléticos e bom pai e boa mãe.
Grandes necessidades. Vencer a passividade, ou seja, ser um pouquinho mais ativo. Aprender a dar-se aos outros. Deixar de atuar como cristão e ser de verdade. Reconhecer o temor como um pecado e se desfazer dele. Né? São algumas características do fleumático. Passamos agora para o colérico. E aí? Você está se vendo em alguma dessas características? O colérico. Características favoráveis do colérico. Otimista, força de vontade e autodeterminação, autoconfiante e firme ao tomar uma decisão, autossuficiente, né? É aquela pessoa que tem muita confiança própria, e eu dou conta do recado. É valente, é audaz, parte para cima, né? Quais são as debilidades das emoções aí do colérico? Opinião rígida, é difícil de mudar de opinião. É violento e irado, se não concorda com a pessoa, parte para cima, né? É frio e pouco comunicativo, insensível à necessidade dos outros. O outro está lá chorando e ele está na dele e insensível. Falta de compassividade e cruel. Repugna as lágrimas. Vê alguém chorando, já faz cara feia, né? No relacionamento, o colérico, né, tem algumas características favoráveis. Não se desanima facilmente, vai lutando até onde dá. Não aceita que os outros façam o que ele pode fazer. Bom dirigente, bom juiz, exortador, nunca se acovarda ante a circunstância. Quais são as debilidades do relacionamento do colérico? Toma decisão pelos outros, né? Chega em um momento, é ele quem toma a decisão, tende a dominar o grupo, usa os outros para benefício próprio, é arrogante e mandão, cruel, cortante e sarcástico, falta de compassividade, não perdoador, vingativo e propenso à intolerância, e ativo e dominador. São algumas debilidades da característica aí do sanguíneo. Atividade. Características favoráveis da atividade aí do colérico. Bom organizador e promotor. Decisivo. Habilidade intuitiva para tomar decisões. Rápido e decidido nas emergências. Diante de problemas que precisa tomar uma decisão, não vacila. Ou certo ou errado, toma a decisão. Grande capacidade para ação. Não vacila. Muito prático. Estimula os outros à atividade. Favorece a oposição, porque ao tomar as suas decisões, está tomada e ponto final. E o que acontece é que os opositores encontram nisso grande oportunidade para questionar e fazer oposição. Estabelece os alvos e os alcança. Debilidade. Muito confiante em si mesmo. É astuto. Age com malandragem. Imbuído de preconceitos. Opinativo. Aborrece-se com detalhes. Não é analítico. Força os outros a concordar com seu plano de trabalho. Cansativo e não fácil de agradar. Você agradar uma pessoa colérica é um pouco difícil. E tem tempo apenas para planos e projetos próprios. Nas atividades, profissão e lazer, forte espírito de liderança, executivo, presidente, administrador, dirigente, construtor e organizador, produtor, educador, promotor, animador, jogos atléticos, gosta de se envolver. São algumas características, né, da profissão e lazer das atividades do colérico. Grande necessidade, desenvolver sensibilidade pelos outros, reconhecer sua ira e espírito cruel, desenvolver força e beleza interior mediante horas de tranquilo estudo da Bíblia e da oração, né? São algumas características aí do colérico.
E o último, melancólico. As emoções do melancólico. Características favoráveis. Natureza rica e sensível. Ama a música e a arte. Habilidade para analisar. Pensador profundo e reflexivo. Está sempre pensando sobre a vida. Reage fortemente a emoções. Debilidade. Triste e deprimido. Pessimista, sempre vê o lado negativo das coisas. Gosta de sofrer, ser mártir. Aquelas ideias, tadinho de mim, pobre de mim, coitadinho de mim, né? E fica ali se imaginando que todas as pessoas estão contra ele. Ah, eu sou um mártir mesmo. Enfermo imaginário, vive pensando que está doente. Introspectivo a ponto de prejudicar-se. Se fecha tanto que acaba se prejudicando. Orgulhoso, dificilmente busca ajuda, apoio dos outros. Relacionamento. Características favoráveis do melancólico. Faz amigos com cautela, mas é um amigo de confiança, amigo até o sacrifício, quando ele gosta e se sacrifica, tem profundo sentimento pelos outros e tem também debilidades. Critica os defeitos dos outros, busca a perfeição e julga tudo de acordo com seus ideais, é temeroso sobre o que os outros pensam dele, suspeitas dos demais, pode explodir violentamente após um longo período de animosidade. É rancoroso e vingativo. Não gosta do que se lhe opõe com frequência. Sente-se muito ferido pelos demais. É difícil de conviver com ele. Ninguém gosta de viver com pessoas muito críticas. Eu, quando vou vendo essas coisas assim, eu vou dando assim um pouquinho de graça para os outros e para mim também, porque eu tenho um pouquinho também dessas características aí. Bom, atividades do melancólico. Tendência marcante, perfeccionista, gosta do trabalho analítico, detalhado e analítico, né? Grande pendor para o trabalho intelectual e criativo, bem disciplinado, sempre determina o que começa, consciencioso até as minúcias, bem dotado e propenso a ser gênio, conhece suas próprias limitações. Debilidades, é indeciso, teórico e não prático, hesita muito para começar um novo projeto, cansa com facilidade, analisa muito e desanima. Sua ocupação exige-lhe o máximo em sacrifício, negação própria e serviço. Fica deprimido com suas criações. Faz, realiza, mas depois fica para baixo, fica deprimido aí com as suas realizações, aquilo que faz, né? Profissão e lazer, professor, filósofo, inventor, escritor, músico, contador, projetista, pintor, decorador de interiores, especialista em beleza, modista, artesão, poeta, espectador de jogos atléticos. Grandes necessidades é vencer o espírito crítico, deixar de preocupar-se consigo mesmo, ocupar-se em serviço amável pelos outros e esquecer a si mesmo. Desenvolver o espírito de gratidão. Quando nós olhamos aí para esses temperamentos e essas características, você pode ter percebido que você tem um pouquinho delas, né? Por isso que o teste deu tantos por cento de um, tantos por cento de outro, tantos por cento de outros, e tem você uma característica mais forte que outras. E nessa combinação de temperamentos, o que acontece? Quando uma pessoa ela tem o temperamento sanguíneo, tem um temperamento colérico, fleumático, melancólico, nas suas atividades, quando a pessoa, por exemplo, ela tem a sua característica maior como sanguíneo, ele é sociável e conversador. Quando ele tem uma característica muito forte para colérico, ele é líder e promotor. Quando ele tem uma característica muito forte para fleumático,
ele é amante da paz e calma. Quando ele tem uma característica muito forte para o melancólico, ele é pensador, analisador dos fatos, né? Então, eu quando tenho grande parte do meu temperamento sanguíneo e colérico, normalmente a pessoa ela é extrovertida e otimista, né? Uma boa liderança. Quando a pessoa é fleumática e melancólica, né, tende a ser introvertido e pessimista. É uma pessoa profundamente analítica. Quando a pessoa é sanguínea, né, brincalhão e fácil de tratar, e o fleumático não voltado às metas, a pessoa normalmente está ligada aí à área da diversão, gosta de se divertir na vida. Quando a pessoa é colérico, né, voltado às metas, e melancólico, organizado, a pessoa é viciada no trabalho. Trabalho e mais trabalho. O nome é trabalho. Ou seja, amigos, como nós estamos vendo, cada pessoa tem aí as suas características. Não existe característica melhor do que a outra. Deus nos fez de maneira diferente. Mas é importante nós aprendermos o que nós temos de bom, continuarmos cultivando, as nossas debilidades, a gente trabalhar para que sejamos pessoas com melhores relacionamentos, vivamos em unidade. O temperamento herdado a cada pessoa possui uma combinação distinta de traços de temperamento. Não existe combinação de temperamento melhor que a outra. Há qualidades positivas e negativas em todo o temperamento. As qualidades positivas, quando são levadas ao extremo, convertem-se em negativas. Ou seja, uma pessoa quando tem uma característica muito positiva e ela leva ao extremo, isso acaba se tornando um traço negativo porque acaba incomodando e trazendo aí problemas no seu relacionamento. Cada traço negativo tem em contrapartida um traço positivo. Diferença de temperamento: a compreensão de nosso temperamento básico não limita a nossa capacidade de desenvolvimento e crescimento. Você, ao conhecer isso, não se limite a isso. Continue crescendo, continue se desenvolvendo. Parte do nosso temperamento pode ser reprimido ou alterado devido a traumas que a pessoa tem. É importante compreender a diferença entre a tendência do temperamento e o comportamento. Enquanto as tendências básicas permanecem por toda a vida, os comportamentos específicos podem ser controlados, modificados ou eliminados através da renovação da mente. Né? São características que nós podemos aí renovar. No escrito da Ellen White, ela diz assim: isso aqui eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque isso é motivo de muitos conflitos familiares, de muitos conflitos no ambiente de trabalho, de muitos conflitos na igreja, ou seja, onde se reúnem as pessoas. E nós precisamos ter bem isso em mente. Somos tão diferentes em disposição, hábitos e educação, que variam nossos modos de considerar as coisas. Ou seja, nós somos diferentes por causa dos hábitos, educação, que a gente não enxerga as coisas da mesma maneira. Nós julgamos tudo de maneira diferente. Nossa compreensão da verdade, nossas ideias quanto à conduta da vida não são iguais em todo aspecto. Não há duas pessoas que tenham a mesma experiência em todos os pormenores. As provas de um não são as provas do outro. Os deveres que um rapidamente executa são para outros muito difíceis e penosos. Amigo, como seria bom se nós tivéssemos consciência disso. Eu enxergo as coisas
de uma maneira, porque a vida moldou, eu tive experiências na vida que me ajudam a ver numa direção. Como você teve experiências na vida que lhe ajudam a ver de outra maneira. Então, ao se relacionar, precisa haver muita humildade para que a gente aprenda com o outro, escute do outro, para que a gente possa aprender aquilo que é bom para a gente e também transmitir aquilo, o nosso aprendizado. Mas você exigir que o outro age assim, o outro age assim, o outro não tem a mesma disposição. Aquilo que é fácil para você, para o outro às vezes é um tormento. Eu costumo dar exemplo, né, sobre mim. Eu, por exemplo, tenho que apresentar relatórios no final do mês. Eu tenho que fazer uma lista, feito isso, né? Normalmente são relatórios voltados para a área financeira e até mesmo para receber, né? Isso para mim, um trabalho que alguém faria em 30 minutos, eu levo um dia e ainda levo um dia procurando fazer outras coisas. Ou seja, tem um trabalhinho que é fácil para alguém e para outro é difícil. A gente fica olhando assim, mas como é que a pessoa não consegue fazer isso? Tão fácil. Esse texto está falando justamente disso. O que é prova para um, não é prova para outro. O que é fácil para um, não é fácil para outro. A nossa disposição, ela é muito diferente uma das outras. Deus tem enviado mensagens com o objetivo de que haja uma transformação do temperamento natural. Acentuadas diferenças em disposição e caráter frequentemente existem na mesma família, porque é o plano de Deus que as pessoas de temperamentos diversos se associem umas com as outras. Olha que interessante, né? Dentro de uma mesma família, existem as pessoas com características, com temperamentos diferentes. E é plano de Deus que nós venhamos nos unir com pessoas com temperamentos diferentes, não iguais. Sendo este o caso, cada membro da família deveria considerar sagrado os sentimentos e respeitar os direitos dos demais. Ao proceder assim, a consideração e a paciência mútua serão cultivadas, os preconceitos serão suavizados, a harmonia será assegurada e a interação dos diferentes temperamentos será benéfica a cada um. Nós precisamos aprender a viver com o diferente, respeitando as características, respeitando a personalidade de cada um. Amigos, meu convite para você é para que você reflita um pouco nisso. Nesse projeto Renascer, nós estamos primeiramente levando você a conhecer um pouquinho mais sobre você mesmo. Nós, na aula passada, nós falamos sobre o que vai moldando a nossa maneira de ser. A gente falou sobre hereditariedade, que nós trazemos em nossas características fatores hereditários, fatores do pré-natal, fatores do meio social. E hoje nós trabalhamos aqui um pouquinho sobre o temperamento de cada um, características, né? Que você possa ter conhecido um pouquinho mais do porquê que você age como você age. Fique contente com as suas características positivas. As suas debilidades, peça a Deus sabedoria para trabalhar. E procure utilizar o seu temperamento junto com o outro temperamento e os dois se unam para poder vencer na vida. O ruim é quando eu acho que o outro tem que ser igual a mim. Não, o outro é o outro, eu sou eu tenho os meus valores, o outro tem os valores dele. Que Deus te dê sabedoria. Se você gostou desse tema, se você gostou desse vídeo, você se inscreve aí no canal e curte e faça o comentário. Bateu aí essas características com você? Se não, refaça lá os temperamentos e assista o vídeo novamente. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, falando um pouquinho sobre a história, né, das crenças e por que isso afeta a nossa maneira de viver
e os nossos relacionamentos. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam crescer, ser pessoas melhores para ser um treinamento de um bom cidadão aqui da terra, como também um bom cidadão do céu. Que Deus os abençoe.